Fala amigos, tudo bem? Já estou aqui no canal da 4D TV, no nosso canal do YouTube, fazendo mais uma análise tática, né? Dessa vez o jogo Inter 1, Palmeiras 3, um jogo bem interessante, onde o Colorado jogou bem, bateu de frente, mas no fim saiu derrotado. Muito normal o resultado, né? Levando em consideração quem foi o seu adversário, e o Palmeiras foi Palmeiras, né? Um time que pode ficar muito tempo nas cordas, mas quando ele tem a chance, ele vai te dar um soco e vai te botar no chão. Foi isso que aconteceu. O Palmeiras soube se defender muito bem, o Inter teve oportunidades e no fim o Palmeiras foi mais letal. Talvez um 3-2, um 2-1 seria um resultado mais honesto, mas paciência, né? Time bom ganha e time que tá lutando, que corra atrás. Bora lá, vamos fazer esses melhores momentos, mas antes de tudo, se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Sempre que a gente posta um vídeo aqui de análise tática, ó, o algoritmo vai lá para cima. Então, se você que está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve e sempre você vai receber mais e mais vídeos. Bora lá, vamos falar sobre isso. Então, bora lá, gente, vamos falar sobre esses melhores momentos. Lembrando vocês, eu não tenho direitos das imagens. A gente pega os melhores momentos que está na internet e tenta falar um pouquinho do que está acontecendo ali, tá? Muitos outros lances importantes, ou talvez mais importantes que esses que estão aqui, seria o melhor para mim para fazer uma análise melhor de uma dinâmica e etc. Mas não tenho. Então, olha só. Esses melhores momentos é de acordo com o que tem na TV e a gente vai tocar em cima disso. Bora lá. Aqui, né, já estamos falando assim do começo do jogo. E aqui já tem um erro gravíssimo de defesa. O Inter até tomar o primeiro gol estava um jogo muito competitivo, um jogo de muita pancadaria. O juiz deixou rolar, aqui eu achei que foi muito legal. Foi justo para os dois lados e os jogadores entenderam que o jogo ia ser um pouco mais forte e assim foi até o fim. Mas até o Inter tomar o gol, foi um jogo muita trocação. Depois que o Inter tomou o primeiro gol, o Palmeiras fez seu gol de cabeça, o Inter amassou o Palmeiras até o fim do primeiro tempo e foi o melhor momento do Inter no jogo. Olha aqui, ó. Começo do jogo aqui já tem um erro gravíssimo, né? A gente pode ver aqui que temos muitos jogadores aqui para ninguém estar marcando. O que está acontecendo aqui? É uma coisa que está acontecendo no Inter hoje, né? O Ronaldo ontem foi o melhor em campo, o Ronaldo segue crescendo no seu jogo. E o que o Pesolano encontrou no Ronaldo? Principalmente quando o Bernabé está atacando, ele vai fazer as costas do Bernabé. Aqui, claro que é uma jogada rápida que está acontecendo, a bola está aqui, mas todo movimento tem consequências. Toda vez que um jogador sai da sua posição para cobrir o outro, se alguém não fizer a dele, vai ter problema. É assim que é o futebol. Todo mundo tem as suas posições, todo mundo tem seus movimentos, mas daqui a pouco, por uma variação do jogo, alguém tem que ir lá e alguém tem que fazer a minha. Isso aqui tá claro um erro de alguém que não fez a do Ronaldo. Olha só. Olha onde o Ronaldo tá aqui, ó. Não sei se vocês observam na televisão, o olhar dele tá olhando assim, ó. Ele tá olhando para ver se esse cara vai aparecer por aqui. Então, teoricamente, o Ronaldo tá fazendo a do Bernabé. E olha o espaço que fica aqui dentro, ó. Então o Inter tá assim e ninguém marcando. Isso é um erro grande. O Paulinho tá chegando para fechar, mas esses caras estão muito só. Faltou alguém fazer a do Ronaldo. Seja o Bernabé por aqui, talvez um outro jogador que esteja faltando, mas, ó, o Ronaldo tá aqui pegando o Flaco, tem um buraco aqui. Palmeiras soube e usou isso. Olha aí. Tanto que a bola entra, ó. Aqui o Bruno vem, mas desiste, aqui ele tem que ir até o fim. Ele já tá dando um passo para trás, até porque o Vitinho já se ligou e vai acompanhar ali. Ó, vê que ele correu para trás? Por que ele correu para trás? Porque no raio de visão dele, quando esse cara deu o passe e correu, ele pensou, o Vitinho não vai acompanhar. Então eu tenho que cuidar do meu lugar. Do meu lugar. E pode ver, ó. Ele corre para trás. E aí virou um erro gravíssimo, porque vocês podem ver que o Bruno, ele estava perto e correu para trás sem necessidade alguma. Até porque ele tem que seguir aqui, ele não pode se preocupar com esse cara. Se esse cara toca lá, é uma outra jogada. Não pode esse cara receber, girar sozinho e ter uma possibilidade de gol. Volto a dizer, ó, o Vitinho acompanhou, se o Bruno tá aqui, é outra jogada. Vitor Roque ia ter que passar para cá, ia ter que driblar, mas aí nesse caso, ó, esse jogador entrou e segurou a linha numa última jogada. Volto a dizer, Ronaldo já ficou sem função, né? Na fotografia
o Ronaldo já não tem o que fazer aqui, ele já deveria de estar correndo para frente, porque o Bernabé já chegou, não sei se avisou ou não, mas são coisas muito rápidas que depois talvez nem dê tempo mais. E aí o Palmeiras teve uma chance claríssima de gol, de um erro de não ir firme, né? Uma das melhores coisas do Inter nesse ano é a pegada. O Inter tá indo pro combate. Aqui, por um motivo ou outro, por movimentações dos jogadores do Palmeiras, o Bruno deixou de fazer o que ele estava perto para fazer, se afastou. Então, time grande assim, time bom, time que é considerado melhor que o do Inter, no caso do Palmeiras, tu não pode ter dúvida. Quando tu tem dúvida, eles vão ter uma jogada. Sorte que o Vitor Roque deu um chute bem errado, ele estava bem tranquilo para dar um chute melhor, até meio desequilibrado, e quase fez um gol. Pode ver, ó. Ele chuta estranho, ele chuta como se estivesse pressionado por alguém, ele não teve noção de espaço. Se ele tem noção de espaço, ele dá um chute mais certeiro e mais chance de fazer o gol. Até o movimento da bola, ela não... Geralmente essa bola tem que ir assim, né? Então mostra que ele fez um movimento errado. Aqui de novo, aqui uma outra coisa importante, ó. Se vocês forem ver, ó, saiu aqui, tudo certo, aqui está acompanhando. Nessa hora o Bernabé olha para ver se tem sobra caso essa bola entre, ó. Ele não está olhando, ó. Nessa hora tu não olha para buscar alguém para te ajudar. É contigo, isso aqui é mano a mano. Aqui é mano a mano, aqui é mano a mano. Esse aqui, ele vai correr se a bola passar. Por isso que é sobra, ó. O Bernabé dormiu, o cara passou, ele ficou com esperança do mercado sair e marcar, mas muito difícil o mercado sair, a não ser que essa bola fosse muito esticada, porque ele tem que fazer o 2-1 aqui, porque o Vitor Roque já veio para a linha dele, né? Se o Vitor Roque segue lá, ele pode vir um pouquinho mais, mas aqui já o Bruno já começa a sobrar. Mano a mano, e o Bruno vai vir aqui, teoricamente deveria de ser. O Bernabé tem que entender também que para trás ele tem que ter a mesma velocidade para correr para frente. Exemplo. Aqui ele está tomando uma bola nas costas no sentido que ele sabia. E ele estava também de frente. É diferente de você estar assim e o atacante passar. E você tem que girar para correr. Nesse caso ele estava correndo junto e o Bernabé tem mais velocidade que isso. Então ele tem que ter a mesma vontade que ele passa para o ataque, ele poderia ter marcado melhor. Aí quando chega nesse momento tu tem que retardar ao máximo a jogada. Tu não pode ser driblado, tu tem que retardar. Esse cara tem que ter dificuldade para dar tempo do time chegar e se organizar, porque ó, já está chegando, Paulinho está chegando, aqui o Vitinho, muito bem, um atacante dentro da área defendendo. Ó, e aí que tá. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Fez todo um esforço para chegar, faz esse cara, tem que... Isso é o básico do defensor, tu tem que fazer o cara levar a bola para a linha de fundo. Tu não pode ir... Ser driblado assim, isso não é nem saber, não é não saber defender, isso é básico. Isso qualquer pessoa, qualquer jogador, até um atacante aqui tem que saber isso. Isso é básico do futebol. O cara é bom de perna esquerda, tu entra correndo e vai te tu tem que fazer ele levar para a perna direita, para a bola mais difícil. Então aqui é falta de leitura, não sabe quem está marcando, não pensa, tem que ter uma leitura. Ó. E o jogador chuta e o Rocher faz uma baita defesa. Ó, não pode ser driblado. Sem esforço nenhum, é muito fácil. Para na frente do cara, faz o cara trazer para cá. Quanto mais para cá ele trouxer, o campo está acabando, menos espaço ele tem. Passar correndo assim, não existe. Vocês viram? Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Eu tenho certeza que é aqui que começou a discussão entre o mercado e o Bernabé. Ó, desculpa aí, interrompi o vídeo porque eu tenho um recado bem legal para você. A CMPC entra em campo como patrocinadora oficial do Gauchão 2026 e da 4D. A CMPC joga junto com os gaúchos, pelo desenvolvimento sustentável, pela inovação e pelo cuidado com o Rio Grande do Sul. Siga @CMPC_Brasil no Instagram. CMPC, é da nossa natureza jogar junto. Olha o que aconteceu, ó. Eu tenho certeza que aqui começou a discussão entre mercado e Bernabé. Razão total para o mercado, porque tudo que aconteceu aqui nessa jogada que eu falei agora, a mesma velocidade para
para atacar tem que ser a mesma velocidade que tu tem que ter para defender, tu não pode ser diferente. Na questão, o Bernabé tá acompanhando a corrida, ele não tá com o corpo ao contrário, que aí tu perde tempo para girar, tá tudo certo. O Bernabé tem que ganhar na corrida. E quando chega aqui, ele é driblado de um jeito assim, para um jogador profissional não pode, um lateral, não pode, já falei aqui. E vocês vão ver agora, ó, foi driblado. Eu tenho certeza que aqui onde começou a briga, ó. Olhem o mercado. O mercado já tá, ó. Olha aqui. Tem toda a razão. Tem que ser cobrado. O básico tem que ser feito. E nesse caso o Bernabé não fez o básico. Tenho certeza que aqui começou a discussão, ó, por causa dessa jogada, onde o Bernabé fez tudo errado e o Inter correu um sério risco de tomar um gol. E aí, né, até então o Inter estava batendo de frente, estava disputando, e aí vem um problema que o Inter está tendo bastante esse ano, né? Não pode o Ronaldo marcar o melhor cabeceador do outro time. Não pode. O Inter é um time baixo nesse jogo, né? Time baixo, Vitor Gabriel e Mercado. O Vitor Gabriel talvez o mais alto do time no jogo. Ó, vai ganhar, se a bola entrar certo, vai ganhar. Ou tem que disputar mais. Por que esse cara tá aqui? Deixa eu ver se é o Bernabé. O que acontece? Outro erro. O Bernabé tá para não deixar esse cara embalar. Justamente para esse cara ter dificuldades no salto. E aí, como o cara é mais alto, ele vai fazer o gol. Tem que trombar, tem que pular junto. Se o Bernabé pula junto, esse cara não atropela o Ronaldo, né? O Gustavo Gomes no caso. Gol. Olha lá, ó. Já perdeu aqui, ó. Qual que é a função dele? O Ronaldo tá na posição, ok? A função do baixinho é evitar que o maior embale. Porque se o cara é maior e ele vem embalado, a chance de ele fazer gol é muito grande. O Bernabé só tinha que fazer isso. Trombar com ele, se bater com ele, evitar que ele chegasse assim, ó, tranquilinho. E virou de costas na hora do gol. Quando ele cabeceia, ele nem tá olhando a bola, ele tá olhando para frente. Ele tá assim. Mais uma falha. E não adianta, acontece, se paga, a conta chega. Futebol de alto rendimento, a conta chega. Que uma falta, uma boa defesa do Rocher, né? Bola difícil, muito seguro, jogou pro lado como tem que ser feito. E aí tá então nada, né? Nada do Inter. E aí começa o jogo. Aí o Inter muda a chave e faz um restante ali, sei lá, dos 27, 28 do primeiro tempo até o fim do primeiro tempo. O Inter faz um jogo espetacular, que aí a gente vai começar a ver. Paulinho sempre muito bem, né? Aqui, se eu pudesse, se eu fosse treinador, se eu tivesse o sonho de fazer assim, ó, defesa de um time. A defesa do meu time e assim, ó, defendam igual o Palmeiras. E eu não falo de tática, tá? Eu falo de vontade, de dar vida. Claro que são características de jogador, todo mundo sempre vai se doar na defesa, seja quem for, mas o Palmeiras do Abel, ele é uma aula há bastante tempo de como tem que defender. Volto a dizer, não estou falando de tática, estou falando de dar vida para não tomar um gol. Acabamos de falar de uma jogada do Inter onde teve as facilidades o Palmeiras e o Palmeiras fez o gol. Olha como dificultam. É tipo assim, é essa loucura por defender que eu acho legal. Que esse time não tem medo de dar balão, mas olha como os jogadores defendem, ó. Olha isso. Tinha 3, 4, 6 pernas na frente do Carboneiro. E uma boa jogada do Paulinho, o Carboneiro chegou bem na área, Borré, todos os atacantes participando. Ó, essa velocidade para frente aqui, ó, tem que ter para trás também. O Bernabé já está na área, bem, como ele sempre está. De novo, olha a dificuldade, olha aí. 1, 2, 3, 4, 5. Tá todo mundo ali do Palmeiras defendendo. O próprio Gustavo, ele tá no Borré e tá ajudando a defender. Esse dá a vida. O Palmeiras tem uma aula, e eu não estou comparando com o Inter, tá? Mas o Palmeiras dá aula pro Brasil uns 4, 5 anos, assim, ó. É difícil jogar contra esse time. O recado que passa é que para fazer um gol vocês vão ter que se matar. Para fazer um gol aqui vocês vão ter que se matar.
Aí de novo, né? Aí a jogada segue. Essa é a jogada do primeiro gol. Ronaldo. Ô, Ronaldo. Ronaldo. Rapaz, tá jogando muita bola. Que siga assim. Que siga assim. Calando a boca de muita gente. E ele mostra que trabalhar quietinho, humildade, deixem criticar, foco no trabalho. Daqui a pouco nem olha as redes sociais, que é um dos maiores defeitos que tem hoje os atletas. Eles ficam escutando o que falam deles e depois não suportam dentro do campo. Quietinho, trabalha, trabalha. Nunca faltou com educação, nunca deu entrevista polêmica. Trabalha, trabalha, trabalha. Aqui é o fim da jogada. Mas já tinha roubado a bola, trombado, tocado, passado. E aqui, ó. Alan Patrick, que não conseguiu fazer um grande jogo, né? Muito bem marcado, até foi substituído com o Pesolano, pelo Pesolano. Depois falaram que todo jogador tem que sair em algum momento. Alan Patrick, nem sempre ele vai ser o cara do jogo. E quando ele não for e o treinador vê que o que está fora pode ser mais útil, tem que trocar. E tá tudo certo. E aí essa belezura do Ronaldo. Aí, ó, isso que eu ia falar. Quando eu falo também aqui nas conversas assim, ele tem muito porte físico. Ele tem um físico que ele não é normal. Ele faz o dele mais um pouco. Ele chega até o fim do jogo num ritmo altíssimo. Tá impondo respeito. Os jogadores já sabem qual é o estilo de jogo dele. Tem jogadores que até seguram, já fogem dele. E a partir do momento que ele vai, a dinâmica dele de jogo, marcação ele sempre foi muito apegado. A partir do momento que a dinâmica de jogo dele melhora, aí ele sobe muito o nível dele. Aí ele não é jogador de uma coisa só, ele começa a fazer outras coisas. E confiança, ó, força, toma, tocou. E segue, isso é confiança. Se não tivesse confiança, ele já tinha parado. Ele estava aqui, ó, tocava e ficava. Confiança lá, ó, passou. E faz essa loucura aí. Quantos desses a gente vai ver dele? Não sei. Mas foi um golaço. Merece, trabalha. Trabalha bastante. Aí, a partir desse momento, o Inter já teve ali no primeiro momento ali, o Inter já estava em cima, já estava muito forte. Além da chance de gol, o Inter estava tocando. Volto a dizer, tem melhores momentos aqui que não aparecem, tem outras oportunidades que o Inter teve de gol, teve algumas, até no começo do jogo, alguns ameaços, mas ok. O Inter jogava um bom jogo. Segundo tempo, o Inter volta para cima, volta igual terminou. O Palmeiras pediu a hora no primeiro tempo, o Inter poderia ter feito mais um gol. E ficou uma sensação maravilhosa para um segundo tempo, né? De que se seguir naquele ritmo, poderia fazer mais gols. Só que tá jogando contra o Palmeiras, né, gente? O Palmeiras é o time que mais sabe apanhar. No fim de semana contra o Corinthians, apanhou o tempo todo. E no fim ganhou de 1-0. Mais ou menos parecido. Aqui o Inter já começa em cima, essa jogada tinha 1, 2 minutos, ou alguns segundos. O Inter foi dentro. Aqui uma outra jogada importante também, que mostra como esse time do Palmeiras defende, eles dão a vida. Uma grande jogada, um bom cruzamento do Bruno no chão. Contra a equipe maior de tamanho, tu tem que jogar no espaço. Joga no espaço porque obriga eles a correrem para trás. E também a apostar a corrida. O Alan Patrick está sozinho aqui, mas vocês vão ver que nessa linha aqui a bola não chegaria. E aí o Bruno deu um bom cruzamento. O Alan chegou, quase deu gol. Importante, ó. Aqui um mano a mano. O Alan Patrick sentiu que o Borré não ia vir. O Alan Patrick vem, tira esse cara da zona dele. Por consequência, ele começa a abrir mais espaços aqui. E por pouco o Inter não faz o gol. Isso aí tudo com 2 minutos. Do segundo tempo. E começou. Aí, ó. Sempre tem alguém. Esse time defende muito. E o que acontece? Deu esperança. Eu acho que vai. E aí começam os vacilos, né, do Inter. Os vacilos do Inter, apesar do Inter ter tomado os gols, o Inter seguiu em cima, o Inter seguiu disputando. É isso que eu falo, ó. Lembra da jogada do Bernabé que eu falei? Vitor Roque, o que é? Deixa eu passar pra cá. É canhoto, é destro, é direito. Faz o cara dar o chute mais difícil, é muito melhor pro goleiro, porque é menos ângulo. Imagina se o Vitor Roque dribla, imagina se o Bruno dá o corpo pro Vitor Roque driblar pra dentro. E aí o ângulo dele é isso aqui, ó. Com a perna boa. Então é muito melhor o cara correr
leva o cara para o fim do campo, é muito mais difícil um chute daqui. E se tornou tranquilo, e se tornou um chute tranquilo para o Rocher defender. São detalhes, gente. Mas são detalhes assim, ó, que muda tudo. Que muda tudo. São detalhes assim que faz um time ganhar ou perder um jogo. Por isso que eu digo, tem horas que a gente fica vendo a bola, fica olhando isso, mas detalhes de postura, de corpo, de saber quem está marcando, isso aí muda. E aqui começaram os vacilos, né? Lembrando, os 2 gols que o Inter tomou foi de vacilo. Por isso que eu falo que o Inter competiu, o Inter jogou bem. E se o Inter manter esse nível pra frente, o Inter vai ganhar jogos. O problema não é perder pro Palmeiras aqui, né? Todo mundo sabe que o momento do Inter é bem diferente. O problema foi não ter vencido o Atlético Paranaense. Mas aqui, ó, e mesmo assim, erros individuais, ó. Vitor Roque e Mercado. Aqui tem uma coisa importante que está acontecendo, que é, ó, não tem por que o Bruno estar de costas para a bola. Isso é uma falha de posicionamento, não está olhando a bola. Não existe a bola tá vindo e tu tá olhando para frente. E olha o que acontece. Não vê a bola, não sabe o que está acontecendo, fica com medo da trombada. Ó, o que o Mercado fez aqui? O Mercado fez certo, ó. Eu não tiro, mas tu não cabeceia. Então já corre para cá, porque se tá olhando a bola, se a bola tá vindo, faz assim, já ia dar um pique, já ia entender, já ia vir para trás do Mercado. Ó. Aí depois, né, tentou disputar a bola, mas o Vitor Roque é muito forte mesmo. E aí é muito parecido com a jogada anterior. Lembra? Deixa o Vitor Roque ir para cá. Aqui nesse caso, o Mercado está correndo com ele, então não tem o que fazer. E mesmo assim o Mercado não é driblado, ó. Ó. Tá junto, ó. E depois fica para trás, perde no corpo, perde na força. E aí vem o Félix, a bola desvia. E um azar assim absurdo o gol do Palmeiras. Olha aí, olha o que eu vou falar de novo, ó. Ó. Mercado tá olhando a bola. Ó. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Bruno se perdeu. O Bruno tinha que ter corrido para cá, ó. O Bruno tinha que ter corrido para cá. Por quê? Porque aí o Mercado ia apostar a corrida com o Vitor Roque e o Bruno ia pegar ele aqui do outro lado. Ó, o Mercado se ligou, mas o Vitor Roque deu mais um toque. Aí a qualidade e sorte. Qualidade e sorte. Uma pena. O Inter estava jogando muito melhor até esse momento. E aí que a gente fala assim no futebol. Não pode um chutão virar um gol. Gustavo Gomes deu uma bicuda para frente, o Vitor Roque estava com 2 jogadores. Não tem lógica esses 2 perderem. Principalmente quando é uma bola alta. Se o Vitor Roque pega ela no pé, sai driblando, a gente entende por causa da qualidade e tal. Mas uma bola aérea disputando, isso não existe. Não pode tomar um gol assim contra um time forte. Esse time não perdoa. E aí vem aquela porrada do jogo, aquele soco no estômago que a gente pensa, hoje a gente não vai ganhar. O Inter voltou a jogar bem, voltou no seu ritmo, não diminuiu. Vocês acabaram de ver um gol que a bola desvia, entra. E olha o que acontece agora. Grande jogada, chegando na frente da área, 1-2 perfeito, Borré segurando aqui. O que eu falo? Esse time é uma desgraça defendendo. Palmeiras é o time mais difícil que tem para jogar contra. Disparado no Brasil. Todos os jogadores odeiam jogar contra o Palmeiras, porque eles são incansáveis no proteger o gol. Incansáveis. Aqui mais uma vez. E aí, tem sorte. Sacanagem, né? A mesma jogada que o Inter tomou o gol, né? Muito parecido, pro Inter não entra. Grande jogada, 1-2. Uma pena. Sempre tem uma bolinha, sempre tem um pé de um palmeirense na frente. Sempre vai ter um pé de um palmeirense na frente. De novo, aqui já substituições, né? Quando tiveram as trocas, o Inter jogou bem também. Jogou bem, não baixou o nível não. Só que as trocas do Palmeiras... Elenco, gente. Elenco. Não adianta. Isso pesa. Cruzamento Aguirre, uma letra do Borré, que ele até achou que tinha dado na mão, mas não bateu. Mas o Inter estava bem treinado no sentido que a zaga do Palmeiras não cruza na área, joga por baixo, joga bola rápida. Bola rápida eles têm dificuldade nos pés, né?
porque de cabeça são super fortes e sabem fazer isso, então eles sempre, a recomendação, pelo que eu vi no jogo, joga no espaço e bota a disputar, vamos apostar a corrida. E aqui, por exemplo, o Borré chega na corrida e dá uma letra que poderia ter tido algo mais se não tivesse um zagueiro. Aqui, né, uma falha do mercado, né, roubo de bola, já está passando, já botou a mão para pedir na frente, um time muito bem treinado. Aí é desespero, aí não tem o que fazer. Aí é desespero, aí o Rocher sai, aí é desespero. O Andrés Pereira até domina, ela dá uma escapadinha um pouco, mas nada suficiente, não foi falta, não foi nada. Olha aqui, ó, já correu. Cara, isso é muito legal. Não espera o companheiro, já faz o movimento, olha o braço. Ó, ele tá pedindo já a bola, ele tá mostrando onde ele quer. O movimento, gente, muda o jogo. Se talvez ele não faz isso, ele não recebe essa bola. É tudo muito rápido, são frações de segundos que no olhar do seu companheiro ele já passa a bola. Pediu a bola, já era. Em meio segundo aconteceu tudo isso. Já olhou o goleiro, ser desesperado, o Rocher. Dominou um pouquinho, mas um pouquinho largo, mas gol. Ó, de novo, ó. Já pegou. Seu companheiro já está passando. 2 jogadores que entraram, então a força do elenco do Palmeiras, 2 jogadores que entraram e aí foi a pá de cal no jogo. Matou o Inter nesse momento e sentenciou a partida. Pontos importantes, né, gente? Segundo jogo do Inter em casa, segunda derrota. O Inter tem que ser forte. Um time que teve dificuldade que teve ano passado, como o Inter teve, ele tem que voltar a ser forte em casa. Vai chegar uma hora que não vai adiantar jogar bem e não vencer. Entendeu? O Inter hoje está na zona do rebaixamento, tem um jogo difícil contra o Remo, mas tem um Campeonato Gaúcho lá em Erechim, vai atravessar o Brasil. Não tem desculpa. Faz parte, tá aí, tem que jogar. E o Inter tem que voltar a ser forte, principalmente dentro de casa. 6 pontos disputados em casa, nenhum conquistado, e a tabela mostra o que é o Inter. Talvez o Inter pudesse estar um pouquinho melhor pelo jogo. O Inter fez 3 jogos no Brasileiro, jogou bem, só que jogar bem não está sendo suficiente. Jogar bem contra o Palmeiras não é suficiente. Beleza? Vamos torcer para que o Inter tenha um bom fim de semana e que o Inter depois vá para o Pará e dispute um jogo, porque vai ser pegado. Esse começo do Brasileiro está bem difícil para o Inter, mas eu tenho totais confiança, o Inter tem padrão, o Inter está jogando bem, os jogadores estão bem fisicamente, estão com dinâmica muito forte, é um time que está competindo muito, não pode desanimar. Segue nessa batida que logo logo os resultados vêm. Beleza? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal mais uma vez, muito importante para nós. Hoje tivemos aqui um telespectador, nosso queridinho CMPC está aqui com a gente fazendo a nossa análise tática. Vai ser o nosso parceiro, sempre, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau. Se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, olha só, tem mais 2 para você aqui. Clica, acompanhe, análise tática de uma forma que você nunca viu.